Hoje, estamos respondendo as perguntas mais estúpidas. Ok, espera. As melhores e mais incríveis perguntas de vocês, nossos assistentes. Aqui no Curtis Cozão, somos expertos quando se trata de resolver perguntas estúpidas. E além de nós mesmos, recebemos centenas de perguntas de vocês em quase todos os dias. Então, vamos responder algumas delas de forma muito séria e científica. Pergunta 1. Quantos gelibijos você precisa para apoderar Tóquio? Tóquio é um monstro com fome, que atrapalha cerca de 280 terawatt-horas de eletricidade por ano. Isso é mais energia do que esses 20 países combinados, e mais do que todos na Austrália. Podemos poderar Tóquio com nossa fonte de energia renovável e inovadora? Algumas espécies de gelo, como a Aquaria Victoria ou o gelo de cristal, contêm proteínas fluorescentes e brilham no escuro. Se você colocasse uma delas na frente de um pequeno painel de solar, você acabaria com algo como uma micro-hora de energia. Para conter as demandas de energia assustadoras de Tóquio, você precisaria de 1 quintilhão, 300 quadrilhões de gelos brilhantes. Isso é muito. Podemos usar mais grandes? E qual é o Numopiloma numeri, o gelo do número? Realmente pequenos garotos, pesando quase o tamanho de um piano e crescendo até 2 metros de espessura, eles são armados com cerca de 1,000 tentáculos espelhados, que crescem até 4 metros de espessura e ajudam-os a sujar plâncton da água. Nos últimos anos, seus números estão explodindo, arrasando em ecossistemas locais. Usando esses gelos de tamanho de frigideira para poder acelerar Tóquio, finalmente nos dará algo mais útil a fazer. Eles não brilham no escuro, mas os gelos são meio elétricos, não são? Infelizmente, não. Se você já foi assustado por um gelo, você sabe que se sente como um jolte elétrico doente. Mas o doente, na verdade, vem de centenas de nemeticistas dentro de seus tentáculos, pequenas armas escuras cheias de veneno. Então, como conseguimos energia do gelo? Vamos espalhá-la deles, com o poder da eletricidade piezoelétrica. A eletricidade piezoelétrica é uma carga elétrica que se constrói em certos materiais sólidos, como cristais ou carne, quando você estressa e espalha-os. Por exemplo, um cristal de corte é feito de átomos positivos e negativamente carregados, arrumados em formas de pirâmide repetidas. Suas cargas geralmente se cancelam, mas se você aplicar o suficiente pressão, os átomos se deslocam e as pirâmides se tornam um pouco esgotadas, positivamente carregadas de um lado e negativamente carregadas do outro, como uma bateria. Juntos, elas adicionam uma carga ao redor do cristal. A eletricidade piezoelétrica pode gerar sonar às vezes, cortes e óculos, e alguns clubes de noite usam ela para manter as luzes ligadas apenas do ponto de vista dos pés dos dançantes. Então, aqui está o plano. Vamos criar uma enorme bateria do gelo usando os movimentos hipnóticos de centenas de tentáculos longos e finos do Nomura. Primeiro, pressionamos o gelo, um tentáculo a uma vez, em uma espécie de camiseta quente feita de nylon 1111. Um material de corte que foi otimizado para a produção de energia e que possui as mesmas propriedades piezoelétricas que as cordas. Em seguida, observamos como cada puxada de um tentáculo esgota os pequenos nanofibras de nylon do camiseta, transformando seus movimentos em eletricidade. Tudo o que precisamos fazer agora é conectar o nosso gelo a um colecionador de correntes com um cabo de couro para ser totalmente decepcionado. Mesmo com cerca de 1000 tentáculos encostados em nylon que gera energia, a eletricidade gerada só adiciona cerca de 1 dW ou 10 kWh por ano, o suficiente energia para dirigir seu computador por 20 dias. Não é ruim, mas queremos poderizar Tóquio aqui. Precisamos de mais gelos, muito mais, cerca de 29 bilhões. Parece um monte, e é, mas agora há 27 bilhões de cachorros vivos na Terra. Então, é principalmente uma questão de motivação em nossa parte. Um único Nemura pode produzir milhões de gelos por mês e, com o suficiente plâncton para comer, eles podem crescer do tamanho de um grão de arroz para o tamanho de uma pessoa em menos de um ano. Se queremos criar muitos deles e rápido,
tudo o que precisamos fazer é basicamente vaciar o Pacífico de plâncton. E é claro, precisamos de espaço para guardá-los todos, dando a cada Nemura um cubo de espaço. O espaço de 5 metros em cada lado parece generoso, mas ele bastante pouco contém os tentáculos. Todos esses cubos de gelo adicionam-se a um tanque que é cerca de 7 vezes o volume total de Monte Fuji. Com todos esses tentáculos e cabos, nosso maior problema serão os circuitos curtos. Precisamos vaciar todos os 29 bilhões de cabos. E não esqueçam os tentáculos eles mesmos. Agora, mesmo que os gelos se enganem, podemos manter um suporte de energia para as boas pessoas de Tóquio. Na realidade, é claro que nossa estação de energia de gelo seria bem difícil de manter. A Nemura provavelmente morreria constantemente e precisaria ser trocada. E o custo de construir toda essa merda e matar o oceano para alimentá-las seria como gastar $1 milhão para comprar $1 bilhão. Não estamos dizendo que qualquer uma disso é uma boa ideia, mas agora que já fizemos as matemáticas, não há nada que te impede de dar uma tentada. Ok, vamos para a próxima totalmente estúpida, completamente razoável pergunta. Pergunta 2. E se chovesse bananas em vez de água por um dia inteiro? Ok. Então, primeiro tentamos calcular o que aconteceria se, por um dia, cada um desses gelos fossem agora bananas. Acontece que, em uma tempestade, vários milhões de gelos podem cair em um único metro quadrado, o que se espalha rapidamente ao equivalente de um asteroide de bananas, quebrando o planeta e matando toda a vida. Enquanto divertido, isso é um pouco demais. Em vez disso, vamos tomar o volume de gelo que cai em nosso planeta em um único dia. Em torno de 1,33 trilhões de toneladas de água, uma água gigantesca, 14 quilômetros de distância. Agora, vamos trocar essa água por bananas. Cada fruta pesa em torno de 120 gramas, o que nos dará uma queda de bananas diária de 11,1 quadrilhões de bananas, pesando em torno de 1,33 trilhões de toneladas. Se misturarmos os padrões de chuva global, mesmo o deserto do Saara receberia em torno de 15 trilhões de bananas. Se uma bananinha de tamanho médio tem cerca de 105 calorias, 15 trilhões de bananinhas do Saara sozinhas já poderiam alimentar a população do mundo por mais de 2 meses. Para o mundo como um todo, as calorias de todas as bananinhas de chover adicionam até um total de 1,2 quintilhões de calorias. Com apenas um dia de chover de bananinhas, poderíamos ir alimentando todo mundo na Terra por mais de 100 anos. Claro, na realidade, o chover de bananinhas seria bastante catastrófico, uma bananinha caindo de cerca de 3,000 metros, a altura de uma chuva de altitude médio chegaria à velocidade de 240 metros por segundo e derrubaria o chão com a mesma energia cinética do que se derrubasse uma bola de futebol de um prédio de 50 metros. E estamos derrubando mais de 11 quadrilhões de bananinhas por todo o planeta. Uma das cidades mais chovendo e, portanto, mais afetadas é Londres. Ela enfrentaria uma tempestade de 21 bilhões de bananinhas, ou 2,5 milhões de toneladas. O chover de morte amarela derruba escadas, quebra janelas e derruba monumentos nacionais. Os ossos humanos não são suficientes para esse chover, então precisamos tomar cuidado de uma explosão de bananinhas dentro ou subterrâneo. Em todas as cidades e infraestruturas do mundo, os rios e as florestas de chuva são severamente danificados e esmagados com uma camada de espuma de bananinha que já está começando a queimar. Trilhões de bananinhas queimadas estão flutuando no oceano, queimando as costas. Imaginem o fim de todas as piores chuvas de óleo e superchuvas combinadas, mas muito pior e um pouco em todos os lugares. E nossos problemas estão apenas começando. A espuma de bananinha queimada contém 160 bilhões de toneladas de metano, 280 vezes as emissões anuais do nosso planeta. O metano atrapalha cerca de 28 vezes mais calor do que o CO2. E com tanto gás da floresta, isso rapidamente levará a uma explosão catastrófica e uma explosão de repente em temperaturas globais.